A paz do Senhor para os irmãos aqui na casa. Para você aí também que vai acompanhar ensinamento através da live, a paz do Senhor também para você. Mais um dia, mais uma oportunidade. E hoje nós vamos estudar um texto que está em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17, onde tem por tema: por que é necessário orar? Por que é necessário orar? É só uma passagem bem simples, bem rapidinho. Eu vou fazer essa leitura hoje, Leonardo, sempre o Leonardo que faz, que diz assim: ore sempre. Nessa tradução da Bíblia só tem isso. Ore sempre. Em outra tradução, ore sem cessar. Ore sempre. Irmão, por que o apóstolo Paulo ele escreve isso para essa igreja dizendo ore sempre? Irmão, será que o apóstolo Paulo ele ia ensinar, incentivar uma pessoa a fazer o que é errado? Sim ou não? Você acha, Léo, que ele ia ensinar? Hã? A gente sabe quando chega pessoas perto de nós com boa intenção e com má intenção. A gente sabe, conhece, identifica palavras que vêm para nos incentivar ou nos derrubar. Só que você sabia, Léo, que para muitos a pessoa mandar, a pessoa incentivar a pessoa a orar, ela pega como uma afronta? Ô, meu, tá me tirando, né? Pensa que eu não oro, não? Ô, irmão, se incomoda com a tua vida, irmão. Eu já ouvi isso aqui na casa. Tem gente que não recebe. Tá entendendo? Muitas das vezes é até Deus que tá usando a pessoa. E a pessoa pensa que o cara tá entendendo? Somente Davi, uma certa vez, irmão, eu acho que ele estava abatido, sei lá, triste. E ele dizia assim, ó, me disseram, vamos à casa do Senhor. Ou seja, convidou Davi para ir à casa onde? Do Senhor. Ó, Davi o rei. Davi o rei. Você imagina aí, o seu Adilson, chega uma viúva para o profeta e essa viúva está passando por um problema em casa, muito sério o problema. Por quê? O marido dela era um profeta e servia ao profeta de Deus. E só que ele morreu e ficou uma dívida. Só que os credores foram na casa dela e disse assim, olha, vou te dar um prazo para tu pagar essa dívida. Até o prazo que eu te der, se tu não pagar, eu vou levar teus 2 filhos para trabalhar para pagar a conta. E essa viúva vai aonde agora? No profeta. E quando ela chega no profeta, ela conta o caso pro profeta. E o profeta faz uma pergunta para ela, o que você tem em casa? Ela disse, eu tenho um pouquinho de azeite. Olha só a orientação do profeta agora. Pois você vai fazer o seguinte. Você volta para casa, vai nas tuas vizinhas e pede panelas emprestadas. O tanto que você puder pegar emprestado, pega, mulher. Vai lá e pega.
Depois que você tiver as panelas, entra no teu quarto, tu e os teus 2 filhos. E essa instrução também, Jesus ele dá lá em Mateus capítulo 6. Entra no teu quarto, ora em secreto com Deus, que secreto ele vai te recompensar. A viúva faz do jeito que o profeta fala. Ela começa a orar com os 2 filhos. E a Bíblia diz que o azeite começa a multiplicar. E ali enche todas as panelas. E o azeite para, tem limite. Tem limite. Não tem mais panela, então tá bom, acabou. A mulher agora volta ao profeta e diz assim: profeta, eu fiz o que o senhor mandou e tá lá, as panelas tudo cheio de azeite, o que eu faço agora? O profeta diz assim: agora você vai fazer o seguinte, vende o azeite, paga a tua dívida e vive do resto. Onde é que está o segredo aí? Alguém sabe identificar? Hã? Pronto, você falou tudo. Na obedir, não foi nem na oração, foi? Tem gente que ora, mas não obedece. Adianta alguma coisa? Tem gente que ora e faz coisa errada. Adianta alguma coisa? Irmão, suas orações, a minha oração, a nossa oração é em vão. O segredo está em obedecer a palavra. O que adianta você estar aqui, irmão? Oração de manhã, oração de noite, jejum dia de quinta-feira, campanha, não sei quantos dias, mas você não obedece aqui dentro. Você não obedece aqui dentro. Serve de alguma coisa? Não vamos esquecer que a mente mente. Leonardo, Léo. Léo, você que é uma pessoa inteligente e esperta, que você é esperto. Às vezes. Agora vamos lá, veja bem. Pessoas que entram aqui, anoitece, amanhece, ora, jejua, e você não consegue identificar nessa pessoa espiritualidade. Por quê? Porque o segredo está aí no que o Leonardo falou. Faz tudo, se torna um religioso. Mas oração sem ação é em vão. O segredo está em obedecer. Em obedecer. Você se lembra do que o pastor Júlio falou ontem aqui? Quantos anos Ana foi ao templo e orava pedindo um filho? 24 anos, né? Ele falou 24 anos, foi? Só que aquela oração é egoísta. Uma oração para si. Quando ela entendeu que é isso que precisamos conhecer, a palavra para entender a vontade de Deus. Quando ela entendeu que Deus tem que fazer parte do nosso plano, do nosso propósito na nossa oração, aí é outra coisa. Aí é outra coisa. Por que é necessário orar? O significado da oração. Orar é conhecer mais o Senhor, o seu coração, seus planos para nós. Orar é ter a oportunidade de se tornar conhecido nos céus. Orar é demonstrar fé, confiança no único e verdadeiro Deus. Orar é o respirar do cristão. Orar é proclamar quem somos e a quem pertencemos. Orar é estar em aliança com Deus. A oração é a linguagem do cristão
revelando o seu amor por Deus em tudo e em todo o tempo. Então, orar, só Dilson, ele tem significado. Como é? Ligou, enrolou agora, tá acreditando? Ela enrolou agora. Pera aí, deixa eu fazer o processo que o cara me ensinou. Não, minha caneta não tá aqui, não. Tá entendendo? Posso limpar aqui, que eu vou botar na boca. Posso? A oração tem um significado. A diferença, viu? Eu aprendi isso com o sábio, tá? Quando você tem uma palavra que você não consegue falar, principalmente quem é gago, que eu era gago, língua presa, tá entendendo? Então você fala com isso aqui. Você vê como eu falei bem direitinho? Aprendi com o sábio. São as técnicas. Não tem as técnicas para quem canta, né? Para quem prega, tem as técnicas que vai trabalhar a voz e tal. Você tá entendendo? Então, a oração, o significado dela é muito mais além do que aquilo de nós se chegar a Deus só para pedir. Você tá entendendo? Ó, é tipo assim, vamos lá. O Léo, ele liga para mim só para pedir. Depois ele liga para mim de novo, só para pedir. Depois ele liga para mim de novo, só para pedir. Até você vai olhar e dizer assim, meu irmão, esse cabo só lembra de mim na hora de pedir. Vai ter um momento que o celular vai tocar e eu não vou atender. Porque eu sei que o cara só me procura quando está preciso. Assim é nós em oração diante de Deus, irmão. Muitas das vezes, eu não estou generalizando, nós só busca Deus, está entendendo? Só para pedir. É aquilo que eu falo, prioridade e necessidade. Prioriza Deus na oração, exalta Deus, reconhece Deus, louva a Deus, adora a Deus. Você se lembra, Ana só ia para o templo para pedir. Agora, quando a Ana toma uma atitude de o que ela pede é para glorificar a Deus, aí as coisas mudam. As coisas mudam, irmão. Precisamos conhecer Deus através da oração. É obrigado a orar? Não. Ninguém é obrigado a fazer nada para Deus, irmão. É obrigado a jejuar? Não. Hoje é o dia de jejum. Se você quiser jejuar, você pode ir embora, irmão. Quem que te obriga? Quem te obriga a orar de manhã e à tarde? Só que você assumiu um compromisso quando entrou aqui. Você assumiu um compromisso. Você não pode fugir do compromisso. Ah, mas eu não quero jejuar aqui, mas eu não quero orar aqui. Você não está preso aqui dentro. Vai viver a sua vida. Mas quando você entrou aqui, você assumiu um compromisso. Nós estamos diante de compromisso. Aí tem que cuidar daqueles que têm oportunidade de estar na rua. Tá aqui como se estiver jejuando. Assim que eu chegar lá fora, já vai já no restaurante, no comércio, e toma um cafezinho com pão. Quantos fez isso? Eu tinha um aqui que a gente foi e foi para longe, cara. Depois de Cambuí. Bom Repouso, não, Bom Repouso é onde é os morangos, né? Foi Pouso Alegre, depois de lá. Tá entendendo? Aí deixei os camaradas lá, deixei dois lá, distribuí, beleza. Aí quando eu distribuí, demorou uns 20 minutos. Aí eu fui dar uma volta, quando eu chego lá na praça, quem é que tá lá com o refrigerante de 2 litros, um bocado de salgado? Os dois cabos. Que saíram daqui como tivesse em jejum.
Talvez hoje no nosso meio aqui tem pessoas que não tá nem jejuando. Tem pessoas no nosso meio que talvez não esteja nem jejuando. No nosso meio. Veio para cá, dobrou o joelho. Tanto faz dobrar o joelho como não. Jejum não abriu o jejum. Hoje é o dia do jejum, não abriu o jejum. Ou seja, mas como é que eu posso classificar as pessoas dessa, Marcelo? Como pessoas que não têm comprou? Então uma pessoa dessa ela vai morrer aqui dentro e não vai galgar espiritualidade, céu, libertação, nada. Uma balinha, comendo chocolatinho. Você faz isso? Fora do jejum. Não, mas já aconteceu comigo já. Ah. Ainda bem que ele é sincero, né? Você tá entendendo? Então, assim, mas isso aí é falta de compromisso. Se eu não tenho compromisso com Deus aqui, como é que eu vou ter compromisso lá fora? É falta de compromisso. Aí quando vir as lutas, as dificuldades, vai querer resolver o quê? Igual o Pedro na espada, no murro, no soco, na língua, vem, meu Deus, né? Agora, se nós queremos mudar, são ferramentas, armas poderosas que Paulo vai dizer para a igreja de Coríntio, que é poderosa e tem poder para destruir até fortalezas de Satanás. Só que mexe muito com o nosso ego essas armas. Mexe muito com o nosso ego, orgulho, com nossos hábitos. Jejuar, orar, ler Bíblia. São armas poderosas no reino espiritual. A oração é a linguagem do cristão revelando o seu amor por Deus em tudo e em todo o tempo. Na verdade, orar significa ter vida com Deus, irmão. Você pode pegar a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, você vai ver homens que tinham vida com Deus. Eram homens que andavam, vou colocar essa expressão assim, de joelho. De joelho, porque a maioria que você vai ver aqui, de uma intimidade com Deus, de uma conversa com Deus através de quê, Marcelo? Da oração. Da oração. Nós vamos conhecer Deus através da oração. Através da oração. Agora vamos lá, o primeiro tópico. Vamos aprender a orar. Você coloca aí, aprender a orar. Aprender a orar. Eu vou pedir aqui o Alexandre para deixar preparado aí. Irmão, mas me ajude aí. Se vocês me ajudar, vai dar para mim aqui ajudar útil e agradável no ensino e não demorar muito. Lucas, capítulo 11, versículo 1. Léo, deixa preparado aí, João, é o Evangelho, capítulo 16, versículo 23 e 24. O Rodrigo aí deixa preparado, Marcos, é depois de Mateus, o Evangelho, Marcos, capítulo 11, versículo 24. E o Leonardo aí deixa preparado aí, primeira epístola de João, capítulo 5, versículo 14 e 15. Os demais, no outro tópico, vocês lêem. Não é 16? Capítulo 16, versículo 23 e 24. Vamos aprender aqui como orar diante de alguns versículos, tá? Lucas, capítulo 11, versículo 1, pode ler. Bom dia a todos, bom dia ao pastor, bom dia da live. Amém. Estamos mais um dia lindo, maravilhoso, Senhor concedeu com vida. E agora nós estamos fazendo um estudo aqui, como Lucas, versículo 11, capítulo 1. E aconteceu que, estando ele orar num certo lugar, quando abandonou-lhes, disse um dos seus discípulos: Senhor, ensinando a orar, como também João ensinou os seus discípulos. Obrigado, irmão.
Ou seja, essa passagem que o irmão leu, os discípulos pedem a Jesus o que? Me ensina a orar. Mas eles não são judeus, irmão. Eles não são judeus. O que mais judeus faz é orar. Só que eles veem Jesus orando e dizem assim, Senhor, nos ensina a orar como João ensina os seus discípulos. Ou seja, queridos, a gente podemos ver aí nesse versículo tão rico duas práticas. Ou seja, duas coisas diante dessa passagem. Primeiro, uma é a prática. Segundo, o estudo. Porque, em outras palavras, como se dissesse assim, nos dá um ensinamento, nos dá um estudo sobre como orar. Para que nós possamos praticar do jeito que o Senhor está ensinando. Chegou uma vez um discípulo do pastor Júnior, lá da sede. O pastor Júnior, às vezes vem, ele traz alguns da sede. E o cara me chamou de canto e disse assim, pastor, eu estou querendo me desenvolver e tal, aquela coisa toda, e às vezes eu me perco. Me dá uma dica aí, como eu orar. Eu disse, você quer uma dica como orar? Ele disse, Eu disse, pronto. É só você ficar, quando o seu pastor lá na sede for orar, fica do lado dele. Seu pastor é um homem de oração. Aprenda com ele. Pronto, irmão. É só você observar como o seu pastor ora, e ele ora. Ele é um homem de oração. Seu pastor tem a prática de orar, tem o costume de orar. É só você observar como ele ora. Só que são pessoas igual a onda do mar, igual o Tiago fala, e pelida para lá e para cá. Porque ele foi fazer essa mesma pergunta para o pastor dele. Só que a ovelha de outra aprisco, eu não me meto. Eu mandei procurar o pastor dele. Se ele não acredita no pastor dele, o que ele está fazendo ali? Não é não, Marcelo? Verdade. Só que eu cheguei pro meu pastor e disse assim, meu pastor sabe o fulano e tal, sei. O cara veio me pedir para me ensinar ele a orar, o que eu disse para ele, disse, cola no pastor Júnior. Ele disse assim, pastor, eu ensinei ele também. Eu disse para ele, ora do meu lado. Eu disse, então nós estamos no mesmo espírito, pastor. Porque eu disse para ele, cola no senhor. Ele disse, não, mas esse camarada aí, ele não quer nada, não. Eu disse, dá para perceber. O líder ensina e vai atrás de outra pessoa. Não é não? Aí não dá, né, pastor? Não, aí não dá. E outra também, eu não me perco nisso aí não, viu? Não perco nisso aí não. Não perco tempo aconselhando. Não, buscar seu pastor, irmão. Ah, mas meu pastor é isso aqui, então procurou outra igreja, irmão. Que você acredite, que você confie, aquilo que o seu pastor fala, você colocar em prática, que aí você está no canto, você não acredita. Não, pra cima de mim, não. Aí depois pode arrumar até confusão. Ah, mas o pastor Juscelino disse assim, 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 estou fora. Irmão, os discípulos de Cristo pediram a quem para ensinar eles a orar? A quem que eles pediram? Hã? Pediram a Jesus, irmão. Eles não eram discípulos de Jesus? Eles não foram pedir a Gamaliel, que era o mestre. Não foram pedir Nicodemos, que era mestre. Eles não foram pedir João Batista. Eles foram pedir o mestre deles.
Eu me lembro muito bem que teve um domingo que o pastor Edmilson veio buscar os pessoal aqui, levou para lá. Aí quando foi, na terça de manhã, chegou uns obreiros lá do pastor Edmilson. Chegou aqui, eu estava até na cozinha, falando, chegaram, quando eu também foi um susto, os caras já estavam aqui, já, sabe? Cara bagunçado, irmão. Nem pergunta político se pode receber nem nada. Já vão lá no portão. Entraram e tal, aí vieram aqui, me abordaram e disseram assim, pastor, nós viemos aqui para resolver uma causa. Isso é uma causa, eu até brinquei, eu disse assim, o que foi que eu fiz de errado? Esse não é porque o fulano aqui, né, domingo, pediu para me resolver assim para ele e tal. Eu disse, pediu. Simão, entra aqui vocês dois aqui. Fechei a porta e disse assim, você sabe quem é esse fulano que ele pediu? Não, mas ele não é daqui? Disse, é. Você sabe quanto tempo ele está aqui na casa? Não, está com uma semana. Não sabe nem se vai ficar. E eu fui bem sério mesmo. Eu disse assim, quem é para resolver essas causas aqui não é vocês, irmão. Sou eu. É para vocês terem ligado para mim. Pastor fulano procurou assim, você não tinha nem perdido tempo de vir aqui. Vocês me desculpem aí. Eu sei que vocês estão com o coração bom. Mas esse camarada aqui não sabe nem se vai ficar e está me dando trabalho. Eu estou para mandar ele embora. Então vocês tinham que perguntar primeiro. Falta de sabedoria. Não estou repreendendo vocês, irmão. Só estou dizendo para vocês, quem toma de conta aqui é eu que conheço as pessoas. E eu tenho esse poder de levar, de ajeitar, de fazer isso, aquilo, outro. Eu sei toda a caminhada aqui. Isso que sirva para vocês, para aqueles que chegarem aqui e nos ouvir de vocês, dizer assim, conversa primeiro com o pastor Jusilano, que aí o pastor Jusilano procura nós. Esse é o certo de vocês fazer. Irmão, todos dois saíram daqui com a cabeça, como diz o ditado, dentro do rabo. Se viu para eles também a pancada. Para que eles se meter onde não é chamado. Tá entendendo? E sabe o que foi que essa mesma pessoa fez? Com 2 dias, depois ele foi embora. Porque o benefício deles saiu. Foi embora, usou todo de droga e depois foi lá pro pastor Júnior. Aí o pastor Júnior recebeu ele. Aí eu vou no banheiro lá da sede de urinar, quem chega ele, pastor, e tal, tô voltando pra lá. Eu disse, como é, irmão? No banheiro, como é, irmão? Você tá voltando pra lá, eu tô voltando pra lá. Eu disse, lá você não volta não, irmão. Por que eu não posso voltar lá? Eu disse, olha aqui pra minha cara, se eu tenho a cara de palhaço. Dentro do banheiro, só eu e ele. E o bicho fortão. Olha se eu tenho a cara de palhaço, irmão. Você se lembra o que você fez lá? O que foi que eu fiz? Eu disse assim, eu tenho que desenhar agora. O bobo aqui sou eu, isso é no banheiro. O bobo sou eu. Você acha que eu sou otário, irmão? E eu sou chofé para ficar levando? Tá entendendo? Você pega teu dinheiro, usa todo de droga, irmão, e sai mentindo, e agora quer voltar para lá, aí de novo que você vai usar o benefício, vai para lá, e você foi ainda fazer as cabeça do cara lá. Aí ele veio dizer as coisas comigo. Você tá entendendo? E quem que aparece na hora no banheiro? Pastor. Acaba desse tamanho aqui, ó. Sai fora, meu irmão. Aí mexer com o pastor aí não. Você já mandou alguém na... Então assim, irmão, tem muita gente folgada, irmão. Nesse caso não é nem benefício, pastor, é malefício. Malefício. Você tá entendendo? Tem muita gente folgada. Só que a minha vida é uma vida de oração. Antes de eu começar qualquer coisa, irmão, vocês são sabedor. Antes de eu começar o dia, a minha vida é 1 hora de oração. 1 hora de oração. Besta é quem pensa que vai fazer dessa casa o que quer, da obra de Deus o que quer. Pode até tentar.
Mas não vai prevalecer. Porque onde tem oração, irmão, tem poder de Deus. Onde tem oração, tem revelação. Onde tem oração, irmão, tem ação de Deus. Ação de Deus. Eu me lembro muito bem, irmão. Eu sou daquele tempo que tinha oração nas igrejas, nas casas dos irmãos. Irmão, tinha oração 7 horas da manhã, tinha oração meio-dia, tinha oração 3 horas da tarde. Você escolheu um desses períodos para você ir orar na igreja. Tinha lá o líder de oração, a líder de oração. Irmão, a pessoa que está em pecado, irmão, ele tinha medo de ir para a oração. Você sabe por quê? Porque era revelado o pecado. Era revelado o pecado. Agora vamos lá, irmão. Será que nós nos reunimos com Cristo para pedir isso aqui? Senhor, me ensina a orar. Eu quero orar conforme a tua vontade. Porque muitas das vezes nossa oração é uma oração egoísta. É uma oração, venha a nós, vosso reino, nada. Muitas das vezes Tiago vai dizer, nós pede e não recebe. E pede esmal. Pede esmal para o nosso próprio deleite. Só que eu acho interessante que a oração é uma habilidade que se desenvolve com a prática e o estudo, cara. Porque veja bem, irmão, dos discípulos conviver com Jesus, eles vão agora pegar a prática. E eles são ensinados. E eles têm o mestre dele como exemplo. Então a oração, ela é uma habilidade, tá? E cada vez mais ela pode se aperfeiçoar. Se aperfeiçoar. Irmão, não tem aquelas pessoas que correm, que treinam, e elas gostam delas mesmo bater, não é meta não, como é? Não. VC, hã? Ele faz tipo tantos minutos. De tantos minutos. Quer fazer mais ainda. Quer bater. Bate o recorde. Ela mesmo bate o recorde dela, pronto. Isso, ela mesmo bate o recorde dela. Na natação, né? Daqueles que. Fui melhor hoje. Que corre, isso. Rapaz, ó, hoje você bateu o seu recorde, 2 minutos a mais. Irmão, será que nós temos esse desejo nas coisas espirituais? Hoje eu orei 10 minutos. Amanhã eu vou orar 20. Eu orei 20 minutos, amanhã eu vou orar 40. Eu orei meia hora, amanhã eu vou orar 1 hora. Irmão, hoje eu jejuo até meio-dia. Na próxima quinta-feira eu vou jejuar. Como nós vivemos no controle de regras e programação, tá entendendo? Pessoa que passa do meio-dia tem que ir até que hora? O café da tarde. Não, vou entregar meu jejum só 1 hora. Pastor, qual comida aí pra mim? Ih, moiou, cara. É meio-dia. Não, mas é porque eu tava em jejum e estiquei até a hora, o problema é teu, irmão. Você viu de dar teu jejum. Por que, pastor? Você não obedece às regras? Você é um desobediente. Você quer fazer do jeito que quer. É ordem de decência. Ordem de decência. Entendeu aí? Mistério. Mas você pode entregar 1 hora. Fruta tem à vontade. Tá entendendo? Só que na cozinha. É osso. Moiou. Eu já tive esses problemas aqui. Já. Tudo que eu tô falando aqui, irmão, é coisas que já aconteceu, tá? Coisas que já aconteceu. A pessoa chegar aqui e fazer do jeito que quer, o jeito que quer, a oração quer. Você tá entendendo? Ou seja, ele não consegue estar debaixo de uma liderança.
debaixo de uma obediência. Mas jejum, a hora, ler Bíblia, e é melhor obedecer do que sacrificar. No meu caso, pastor, acho que o mais difícil é essas partes também. É, Falar de usar droga é fácil. Viver na obediência que ler na obediência. Nossa, É complicado. Da vida, né? Não é fácil, né? Você vê que a própria Bíblia aqui, quantas vezes os apóstolos advertem com as mesmas coisas os crentes. A minha parte mais difícil é essa parte espiritual. O resto É. a minha parte mais Não é fácil, claro. mais difícil é que nem o pastor Não é falou. fácil. Irmão, pra mim que eu tenho o hábito, não é fácil. Um dia após o outro. Pastor, a minha parte mais difícil que o senhor falou esses tempos atrás aí. Falou, as coisas do mundo é prazerosas. E nós, como fica na casa de oração, quando eu com essa experiência de lá fora, é passado. É embaçado, irmão. Dizer que é fácil, irmão, nós não somos hipócritas, não é fácil, irmão. Não é fácil. Dizer que é fácil jejuar não é fácil, irmão. Dizer que é fácil passar uma hora de joelho, irmão, de madrugada, não é, cara. É igual Tá o pastor entendendo? Júnior falou Não é. ontem, né? O homem tá dentro da casa de oração, mas ele não confia tanto no homem porque ele é falho, ele pode cair. É. Irmãos, vamos aqui dar continuidade. Ó, João capítulo 16, tá? Versículo 23 e 24. Aí, em seguida, é o Rodrigo. Marcos capítulo 12, versículo 24. Aí, o Leonardo. Primeira epístola de João, capítulo 5, versículo 14 e 15. Tá bom? Fica aí. Tá bom? Pode ler aí. Lê. Tá entendendo? Pode ler. Vou primeiro. Pode ler aí, os três que eu vou já explicar. Quando chegar aquele dia, vocês não me pedirão nada. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Se vocês pedirem ao Pai alguma coisa em meu nome, ele lhe dará. Até agora vocês não pediram nada em meu nome. Peçam e receberão, para que a alegria de vocês seja completa. Vai, vamos lá. Marcos capítulo 24, versículo 12. Marcos capítulo 12, versículo 11, versículo 24, não é não? Esse perdeu aqui. 11, 24. 11, 24. Por isso vos digo que todas as coisas que pedirdes, orando, crede, receber e te lazer. Como é? Por isso vos digo que todas as coisas que pedirdes, orando, crede, receber e te lazer. Primeira epístola de João agora, Leonardo. Capítulo 5, versículo 14 e 15. E esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. Pronto. Nessa primeira parte aqui, o primeiro tópico, aprender a orar. Lucas capítulo 11, versículo 1, a oração é uma habilidade que se desenvolve com a prática e o estudo. João, o Evangelho, capítulo 16, versículo 23 e 24, vai falar sobre orar em nome de Jesus, é ensinado isso. Nós oramos em nome de quem? Jesus. Irmão, você não vai ver na Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, ensinando a gente a orar em nome de outra pessoa. Você vai ver, e tem várias passagens, uma delas é essa aqui, João capítulo 16, versículo 23 e 24, de nós orar em nome de Jesus, ou seja, Pai, em nome de Jesus, aqui estou, peço mudança, me ajuda. Em nome de Jesus, Pai, me cura, me liberta. Você não vai ver, irmão. A Bíblia diz que em Atos capítulo 4, versículo 12, que abaixo do céu, acima da terra, não há outro nome a qual devemos dar importância para nos salvar,
a não ser o nome de Jesus. Então, se você ora a Deus pedindo em nome que não seja de Jesus, essa oração está errada, segundo a Bíblia. Em Marcos capítulo 11, versículo 24, que o irmão leu, fala sobre a oração com fé. Tudo que pedir orando, crendo que já recebeu. Se você não tiver fé na sua oração, não vai valer de nada. Você tem que ter fé quando você vem para cá para orar de manhã. Você tem que ter fé a oração que você faz aqui à noite. Você tem que ter fé o jejum que você abre na quinta-feira. Você tem que ter fé na oração, na busca por Deus. Primeira epístola de João, capítulo 5, versículo 14 e 15, que o irmão leu, fala aqui sobre orar a palavra. Sabe o que é orar a palavra? É você orar a Deus mostrando a palavra dele. Se lembra a oração de Josafá, quando ele temeu, reuniu o povo? Qual foi a oração que ele foi fazer? A oração que está lá em 2 Crônicas 7,14. A promessa que Deus fez para Salomão. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, orar, me buscar, se converter dos seus maus caminhos, olharei do céu, sararei a vossa terra. A oração que se fizer neste lugar. Então ele apresenta essa oração. Por isso que eu sempre incentivo vocês, leia a Bíblia. Estude a Bíblia. Leia a Bíblia, estude a Bíblia. Porque quando você for orar, você vai orar a palavra. Isso é tremendo. Amém? Então, aprendemos aqui algumas coisas. Nós devemos orar em nome de quem? Pedir em nome de quem? Pronto. Pastor, não sei orar. Tá aí, ó, pede. Tá aqui, Lucas capítulo 11, versículo 1. Os discípulos pediram. Nos ensina a orar. Certo? Ah, eu não sei orar, eu vou passar o resto da minha vida também conformado. É porque eu não tenho... Foi como o pastor Gino falou ontem. Tem coisas que a gente não se esforça porque a gente não quer. É isso que eu quero, então vou me esforçar para quê? Tá entendendo? Então para que eu vou me esforçar? Vamos aqui para o segundo tópico. Empecilhos à oração. Empecilhos à oração. Você acha que não tem empecilhos na oração? Tem. Quer ver? Willa, deixa preparado aí Provérbios capítulo 28, versículo 9. E o Marcelo que vai deixar preparado. Capítulo 28, versículo 9. 28, versículo 9. E o Marcelo vai deixar preparado João, capítulo 9, versículo 31. É o Evangelho, tá, o Marcelo? Aí o Willa vai ler para nós. E eu vou ler 1 Pedro 3, 7. Provérbios 28, versículo 9. Capítulo 28, versículo 9. Só um versículo. Quem afasta os seus ouvidos para não ouvir a lei, sua oração também é abominável. Olha aí. Como é que diz a tradução da sua Bíblia aí, Léo? Deus despreza até as orações de quem não obedece a sua lei. É melhor obedecer do que sacrificar. Irmão, oração é um sacrifício, sim ou não? Sim. Jejum é um sacrifício, sim ou não? Ler a Bíblia é um sacrifício, sim ou não? É um sacrifício, sim ou não? Está diferente também. Como é que tá aí no seu? O que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. Então, irmão, ó, vamos entender algo, irmão. Não é só eu pegar, dobrar o joelho e tal e... Não. Espera aí, irmão. Eu passo o dia todinho na casa de Deus. Eu passo o dia todinho aqui. Eu tenho a oportunidade de buscar o conhecimento e eu estou despré. Ó, sabe o que Deus está falando aí, irmão? Deus está falando assim, ó. Tem pessoas que têm a oportunidade e desprezam a oportunidade. Então, se ele despreza a oportunidade, por que Deus é obrigado a ouvir a oração dessa pessoa que despreza a sua palavra?
Porque a palavra é para nos corrigir, para nos guiar, nos orientar. Igual o camarada tinha aqui, tá entendendo? Que não tinha Bíblia porque eu não sei ler. Mas ia assistir televisão, toda a programação escrita aí, o cabo lia. Aí foi, eu peguei, me levantei e disse assim, não, a Bíblia tu não diz que não lê porque não sabe ler. Olha as programações que na frente dos irmãos, olha a programação que tu lê toda aí. Ah, não tá me tirando aqui, irmão? Você não quer nada. Diz pra ele. Você tá querendo enganar, irmão? Na casa de Deus. É, tem gente que é assim, irmão. Agora nós temos que ter cuidado, irmão. Tá? São empecilhos à oração. Nós estamos orando achando que Deus está recebendo. Irmão, o primeiro sinal, a oração que você faz. A oração que você faz. Ó, a oração que nós faz, irmão, não muda Deus, tá? Entenda isso. Não muda Deus. A oração que nós faz é para mudar nós. Agora, a oração que tu faz está mudando você? Pega a visão. A oração que eu faço está mudando eu? Porque a oração não muda Deus, irmão. A oração muda nós. A oração, ó, irmão, na oração quem mais é para ser beneficiado, quem é? É nós. É nós. Agora, vamos lá, Marcelo. João capítulo 9, versículo 31. Diz assim a palavra de Deus. Ora, nós sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, a esse ouve. Precisa explicar alguma coisa aí? Já diz tudo. É correta a palavra. Claro e correto, irmão. A posição de Deus. Claro e correto. Ele ouve aquele que obedece a Deus. Sai dos ele. maus caminhos. Quem obedece a ele. Não vai, irmão, não vá pensar, eu estou fazendo besteira, eu tô pecando, tá entendendo? Eu vou pro joelho. Tá entendendo? Glória a Deus, ainda faço uma oração bonita. Aí você olha para a vida da pessoa, você não vê uma pessoa com a vida espiritual. Você não vê uma mudança na vida da pessoa. É alguma coisa errada. Esse irmão ora tanto e não tem mudança. Esse irmão jejua tanto e não tem mudança. Tá entendendo? Claro, faz tudo isso, mas não abandona a vida de pé. Cadê? Tem que fechar as brechas. Tem que tampar as brechas, exatamente, Marcelo. Nós temos que tampar a brecha se socorre. Nós não somos perfeitos, irmão, mas nós temos como nos conscientizar o que nós estamos fazendo. Por isso nós não podemos ir na presença de Deus de qualquer jeito, irmão. Eu vou ler uma passagem aqui, está em 1 Pedro capítulo 3, versículo 7. Outra coisa forte também, para quem é casado. Olha, para quem é casado. Olha aí, 1 Pedro capítulo 3, versículo 7. Também você, marido, na vida em comum com a esposa, reconheça que a mulher é o sexo mais fraco e que por isso deve ser tratada com respeito, porque a esposa também vai receber, junto com você, o dom da vida, que é dado por Deus. Age assim para que nada atrapalhe as orações de vocês. Aí você imagina, eu sou crente, estou na igreja, glória a Deus, aleluia, Pai do Senhor, irmão, eu tenho a minha esposa e um amante. Está aqui, ó, 1 Pedro capítulo 5, 7. Eu bato na mulher. Está aqui, ó, primeiro, mas estou na igreja, dando-nos glória. Estou na igreja pregando, estou falando de Jesus para os outros. Até que eu chego em casa, eu espanco a mulher. Está aqui, ó, 1 Pedro capítulo 5, 7. As orações é impedida. Deus não recebe. É forte, né?
Por isso, irmão, que eu louvo a Deus por essa casa que tem ensinamento. Conhecereis a verdade, e a verdade o quê? Vos libertará. Libertará. A falta de perdão e as desavenças conjugais podem ser barreiras à oração, cara. Eu vou ler mais um trecho que está aqui em Marcos, capítulo 11, versículo 25 e 26, para nós passar para o terceiro e último tópico. Capítulo 11, versículo 25 e versículo 26, que diz assim, ó. E quando estiver orando, perdoe os que os ofenderam, para que o Pai de vocês, que está no céu, perdoe as ofensas de vocês. Se não perdoarem os outros, o Pai de vocês, que está no céu, também não perdoará as ofensas de vocês. Sabe aquele cara tranqueiro, briguento, que, vou usar essa expressão nordestina, é mal de todo mundo, mas é o primeiro que está lá na oração. E como é que fica aqui essa passagem aqui de Marcos capítulo 11, versículo 25 e 26? Tá vendo, irmão, como não é só dobrar o joelho? Como não é só achar que eu estou orando? É estreito. Uma vez que eu estava com problema com a minha esposa, eu não vim para cá orar à noite. Eu não vim não, irmão. Eu não estava bem. Eu não vim não. Leonardo, assuma aí a oração aí. Você lembra, Leonardo, como eu disse? Assuma a oração, não estava bem, cara. E no momento eu estava com o coração endurecido para pedir perdão. Não, mas eu tenho que ir porque eu sou o líder, eu tenho que ir, tá entendendo? Porque o que a gente ouvir, eu tenho a consciência e o conhecimento bíblico que Deus não ia receber minha oração. Eu ia estar aqui só para poder encher bexiga, né? Ah, porque eu sou o líder. Não. Depois, irmão, eu fui pedir perdão. Fui lá me humilhar. Porque eu conheço essa palavra. Então isso é muito forte para nós, cara. Nós precisamos entender isso. Muitas das vezes sacrificamos, mas não obedecemos. Muitas das vezes nós pedimos em oração, Deus me perdoe, eu estou cheio de raiva do irmão que está do lado. Verdade. Não vai funcionar, irmão, não vai. Não vai. Então nós entendemos nessa segunda parte que há empecilhos na oração, sim ou não? Sim. Nós aprendemos agora que nós precisamos o quê? Nós precisamos, tá entendendo? Se chegar diante de Deus com a vida, primeiro consertar para depois ir para o altar. Beleza? Vamos para o terceiro e último. Você pode colocar assim, ó. Segundo a Bíblia, por que eu devo orar? Segundo a Bíblia, por que eu devo orar? É o terceiro e último tópico, para nós terminar. Segundo a Bíblia, por que eu devo orar? Vamos lá. Primeiro, a oração é a arma mais poderosa do crente. A oração é a arma mais poderosa do crente. Se nós formos aqui ver algumas passagens bíblicas, alguns relatos, nós vamos ver, irmão, que Josué orou e o sol parou. Ele diz, segundo a minha palavra, a partir de hoje não vai mais chover. E o céu fechou
As torneiras. 3 anos e meio. Depois de 3 anos e meio, estava lá no monte, lá orando. Tá orando, vai lá, meu servo. Vê se tá vindo chuva. Aí viu uma mão poderosa. Meu senhor, você tá vendo chuva? Meu senhor, eu tô vendo uma pequena nuvem no formato de uma mão. Como é o nome do rei? O rei Acabe, monta aí na tua carroça, em cima do palácio, que a chuva vai vir atrás de tu. Perna para quem te quer. Ao poder da oração, cara. E tome chuva. Ao poder da oração. Tudo que pedir orando, crendo que já recebe, a oração ela tem poder. Tem poder. A oração é uma conversa. É uma conversa. Leia aí para nós aí. Filipenses, capítulo 4, versículos 6 e 7. Filipenses, depois de 1º, 2 Coríntios. A oração é uma conversa. Filipenses, capítulo 4. Hoje, Coríntios? Tá aqui, ó. E aqui, ó. Capítulo 4, ó. 4 o quê? Versículo 6 e 7. Não se preocupem com nada, mas em todas as orações peçam a Deus o que vocês precisam e orem sempre com o coração agradecido. E a paz de Deus, que ninguém consegue entender, guardará o coração e a mente de vocês, pois vocês estão unidos com Cristo Jesus. Irmão, tem momento que é só uma conversa. Senhor meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus Cristo, faz um milagre hoje aqui nesse lugar e pá, quebra tudo, Jesus e pá. Não, peraí, irmão. Peraí, irmão. Oração é uma conversa. Dobra o teu joelho em reverência diante daquele a qual tu se faz presente ou ele se faz presente na tua oração. É uma reverência. Senhor, estou precisando conversar com o Senhor. Deus, vou usar essa expressão aqui para nós. Vou usar essa expressão aqui nós internos. Senhor, já passei por 3 casas de recuperação. Estou nessa aqui, não quero mais passar por outra. Mas quando eu chego lá fora, eu me torno fraco. Quando chega lá fora, eu não consigo resistir à tentação. Quando eu estou aqui, eu consigo até ler a Bíblia, orar, jejuar, certo que tem as regras. E lá fora eu não consigo. Deus me ajuda, eu peço tua ajuda. Senhor, eu quero te servir. Muda eu, me encaixe aí na tua obra, faz o que o Senhor quiser. Só não quero mais viver pecando. O que o Senhor pode fazer por mim, Deus? Vai conversar com ele, cara. Parece que Deus está tão distante, que muitas vezes a gente só escuta grito. Verdade. Só escuta grito, irmão. Você não escuta uma oração, você escuta grito. Grito, irmão, é clamor. Igual o cego de Jericó, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Tem pessoas que estão desesperadas. A mulher cananeia, filho de Davi, me ajuda, minha filha está em casa endemoniada. Filho de Davi, me ajuda. Porque Jesus está se distanciando da multidão. Clamor, desespero, é diferente, irmão.
Há uma diferença da intercessão, do clamor, a oração, há uma diferença. Nós estamos aqui, irmão, para adquirir uma intimidade com Deus, para conversar com Deus. Muitas das vezes, irmão, pela nossa ignorância, quando eu digo ignorância, falta de conhecimento, nós fazemos coisas que achamos que estamos certos. Pastor, quando a pessoa ora e não tem resposta, ela vai desanimando. Não tem resposta, ora, não sente nada, não lê Bíblia, jejua, ora, não sente nada. Vê todo mundo falando em língua, sentindo, falando, e a pessoa nada. Porque assim, o Léo, porque assim, ó, tipo assim, ó, você vai pedir ajuda a alguém, certo? Pronto. Acontece muito, você manda uma mensagem para alguém contando uma necessidade. Você viu que a pessoa visualizou, mas ela não respondeu na hora que você queria. Tá entendendo? Ela na hora. Pois é. Então, aí você bloqueia Deus também, né? Bloqueia Deus também. Por quê? Porque é isso que eu quero dizer para você. Nós que pedir é uma coisa. E o outro lado, querer ajudar, pode até ajudar no tempo dele. Eu me lembro muito bem que às vezes eu pedi de um dos meus filhos, eu pedi uma ajuda para resolver uma causa para mim. Não foi dinheiro, não, para resolver uma causa para mim. Ele só disse assim: pai, eu estou aqui no corre, tá grande o corre aqui. Mas assim que eu me desafogar, eu resolvo isso aí pro senhor. Beleza, foi de manhã. Eu ligo o celular e ligo pro outro filho. Meu filho, tô precisando, se eu faço assim pra mim. Ele disse: tá bom, pai. Foi e fez. Quando foi de tarde, o meu filho, que eu pedi ajuda, ligou e disse assim: pai, pronto, agora eu tô desafogado. Me diga aí para me poder resolver como é que o senhor quer. Eu disse assim: não, filho, obrigado. Eu liguei pro Jonas, ele já resolveu. Sabe o que meu filho disse para mim? Pai, por que o senhor ligou para mim? Por que o senhor ligou para mim? Pedi só para o senhor esperar. Resolver. Então, se o senhor ligou para mim, para me resolver, o senhor tinha que esperar. Meu filho me deu uma lição. Tá aí, ó. Eu tinha coisas para fazer. Disse para mim, eu tinha coisas para fazer. Eu não fiz porque eu liguei pro senhor para fazer. E eu deixei de fazer coisas à tarde para poder resolver sua causa. E agora me atrapalhou. Nunca esqueci disso, cara. Nunca esqueci disso. Você viu como uma lição para mim. Muitas das vezes é nós com o céu. Nós queremos que Deus responda na hora da gente, atenda a nossa sociedade. Aí Deus está trabalhando no silêncio. Tem o tempo de Deus agir, nós vamos ver isso aqui. Nós vamos ver para onde é que vai a oração, tá bom? Olha só. Segundo a Bíblia, por que eu devorar? A oração é a arma mais poderosa do crente. Orar é uma conversa. A oração é fundamental para o crescimento espiritual. Eu oro e não tenho uma vida espiritual. Peraí, tem alguma coisa errada. Será que eu tenho que voltar para cá para o segundo tópico, empecilhos na oração? Ou seja, eu estou fazendo coisa de errado, não obedeço, não dou ouvido à palavra de Deus. Se venha chegar limpa as nossas orações até o ouvido de Deus, né, pastor? Tem que ter um processo. Segundo a Bíblia, porque o devorar reduz o estresse também, sabia? Reduz o estresse. Lê a Bíblia também, né, pastor? E isso porque você vai acreditar mais em Deus. Então, o estresse vai o quê? Reduzir. A ansiedade. Estresse e ansiedade está aqui. Quem muito ora, muito confia em Deus. Então, ele não vai viver uma vida estressada nem ansiosa. Certo? Segundo a Bíblia, por que eu devorar? A oração lhe dá esperança. Amém. Porque você orar é você conversar com Deus. E se você conversa com Deus, coloca sua confiança nele, sua fé nele,
Então você vai ter esperança nele. Não em você e nem nas pessoas. A oração também ela cura. A oração nos dá paz. Agora vamos ver e eu vou pedir o próprio Léo para poder ler. Para onde é que está a oração dele? Eu acredito. Eu acredito, Léo. Amém. Eu acredito. Apocalipse capítulo 5, versículo 8, para nós encerrar. Para nós encerrar. Apocalipse capítulo 5, versículo 8. A sua oração aí, você que está acompanhando a live aí, ó. Olha para onde é que vai a sua oração. A nossa oração. Apocalipse 8, né? capítulo 5, versículo 8. Quando ele fez isso, os 4 seres vivos e os 24 líderes caíram de joelhos diante dele. Cada um tinha nas mãos uma harpa e algumas taças de ouro, cheias de incenso, que são as orações do povo de Deus. Passar o cartão aqui, doutor. Para onde é que vai a oração, filho? Para taça. Aí da taça sobe como incenso as narinas de Deus. E uma oração não chega até Deus de qualquer jeito. Você vê, ela passa por uma purificação, cara. Né? Bota a tradução aí, o Léo, lê aí na tua aí, Leonardo. E havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos. Ou seja, as orações sinceras são tão preciosas diante de Deus que são colocadas em taça de ouro. Irmão, valorize a oração. Respeite a oração. A oração não muda Deus, mas a oração muda nós. Através da oração nos faz nos aproximarmos de Deus, se tornarmos amigos de Deus. Por que Abraão era chamado amigo de Deus? Por quê? Porque onde Abraão chegava, ele levantava um altar. Eu me lembro muito bem, no começo da minha fé, irmão, no trabalho. Irmão, sabe onde é que eu ia orar? Eu ia no banheiro. Eu oro no banheiro. Eu ia falar isso agora. No banheiro, cara. Eu oro no banheiro. No banheiro. Era o único lugar que dava para me orar no trabalho. Mas eu não deixava de orar. Senhor, eu santifico esse lugar. Eu sei que não é um lugar propício para te buscar. Mas eu não tenho outro meio. Então eu santifico aqui e aqui eu levanto um altar para ti, Senhor. E orar a Deus. No meio do mato, né? É. A oração, para conclusão, vocês entenderam aí, irmão? Deu para entender aí? Deu para entender? Espero que nós coloquemos em prática o que nós aprendemos hoje sobre a oração. Conclusão, a oração deve ser uma parte constante e vital da vida do cristão. E não apenas um momento específico do dia. A oração constante demonstra uma dependência contínua em uma consciência de sua presença em todas as áreas da vida. Então, irmão, por que é necessário orar? Por que é necessário orar? Para ter comunhão com Deus. Para termos comunhão com Deus. Hoje eu coloco na minha vida a oração como prioridade, não como necessidade. Independente de como está a vida, de como está a situação, eu tenho o compromisso com Deus naquele horário. Naquele dia a dia. Eu não busco a Deus só quando está bem. É igual um casamento, na alegria ou na tristeza. Né? Receba essa palavra em nome de Jesus. Amém? Amém? Pai, te damos graça e te louvamos por esse ensino, por essa palavra, por essa orientação. Que nós possamos não ser só ouvinte, mas praticante da tua palavra. Nos dá um dia abençoado. Seja conosco, seja com os que estão na live. Meu Deus e meu Pai, muito obrigado por o Senhor se fazer presente e toda honra e toda glória seja dada a quem? A Deus. Que Deus abençoe. Está terminado mais um dia e o Senhor é bom.
Cadê o